E vamos à semana 24 de leitura, retomando então de onde a gente parou. Que o próximo livro, né, é o Javert Sem Rumo. E é um livro que trouxe pra gente várias respostas sobre o Javert, né? Ele é um personagem muito interessante porque, na verdade, a gente não sabe nada muito sobre ele até agora, né? A gente supõe algumas coisas sobre a vida dele, a gente não sabe muito nada além do fato dele ser um policial, né? Que serve, acima de tudo, o dever, né? A lei. Então, essas são as informações que a gente tem. A gente já supôs várias coisas, né? De como a vida dele é triste, porque ele fica perseguindo o Jean e uma série de outras coisas. Mas a gente não entende muito bem as motivações dele, quem ele é, enfim. Esse livro traz algumas perspectivas, né? Não aprofunda muito, mas traz pra gente um retrato, né? Um pouquinho do que é o Javert. E começamos então com capítulo 1, Javert sem rumo, né? Javert afastara-se a passos lentos da rua do Lhomme-Armé. Pela primeira vez na vida caminhava de cabeça baixa e também pela primeira vez na vida com as mãos atrás das costas, né? E o narrador diz que isso demonstrava a ansiedade que ele estava sentindo, né? Ele se dirige então a pé para o Sena e lá ele vai pensar sobre tudo o que aconteceu. E isso é bastante revelador pra gente, né? Porque logo em seguida a gente tem um parágrafo que diz bastante também, que é uma novidade, uma revolução, uma catástrofe acabava de acontecer-lhe no íntimo e exigia dele um exame rigoroso. Javert sofria terrivelmente. Havia algumas horas deixara de ser simples, né? Ele era uma pessoa que nem pensava muito, né? Pelo jeito. Estava perturbado, seu cérebro tão límpido em sua cegueira perdera a transparência. Então ele começa a se tornar uma pessoa um tanto mais complexa, né? Ele começa a ver os tons de cinza da vida. E aí diz que ele vê dois caminhos, né? Ele jamais conhecera na vida senão um caminho reto, que é a dúvida. Ele vê duas opções e ele não tem mais a certeza que ele sempre teve, né? Ele sempre foi muito certo em todas as ações dele. Quando ele denuncia, né, o maire, o Sr. Madeleine, dizendo que ele é o Jean, ele tinha certeza daquilo. Ele até pede desculpas depois, né, pro maire, dizendo que ele tinha certeza e ele cometeu um erro, né? Acho que foi um dos únicos momentos da vida dele ali que ele se pôs naquela posição. Mas ele tinha certeza absoluta daquilo. Tanto que quando confirma que ele é o Jean, ele fica com aquela coisa, né, aquela aura de eu não disse, né, que eu estava certo. E é muito interessante ver esse comportamento dele ao longo de todo o livro, né? E uma das dúvidas principais dele está aqui também em seguida, né? Sacrificar por motivos pessoais o dever, a obrigação de todos. Então ele identifica no Jean, né, essa bondade, essa pessoa que mudou, tanto que é por isso que ele larga o Jean lá na rua do Lhomme-Armé e sai andando, mas ele ao mesmo tempo se vê em crise porque, né, ele não cumpriu o dever dele, que era colocar na prisão uma pessoa que está fugida, né, da justiça. Depois que teve todo o julgamento do Champmathieu, ele foi embora, ele fugiu e acabou não sendo preso, né? O Javert perdeu ele, né, o caminho dele, e ele acabou escapando e indo pro convento. E aí tem um parágrafo que diz assim, né, que fazer agora? Entregar Jean Valjean não era justo. Deixá-lo livre também não era justo. No primeiro caso, o agente da autoridade caía mais baixo que o grilheta. No segundo caso, um forçado subia mais alto que a lei e a pisava. Em ambos os casos, desonra para ele, Javert. Logo em seguida diz que ele estava constrangido a pensar, né? Pensar era para ele uma coisa estranha e singularmente dolorosa. Há sempre no pensamento certa quantidade de rebelião interior. Isso é o que irritava. Então, essa frase é muito genial do Victor Hugo, né? Uma certa quantidade de rebelião interior, né? Porque realmente qualquer revolução, qualquer coisa começa interna, a gente começa pensando. E uma pessoa simples como Javert, que era tão transparente como ele descreve aqui, realmente nunca pensou em possibilidades diferentes daquela que ele tinha que cumprir, né? Se a lei diz que ele deve prender, ele prendia e ficava por isso mesmo. Mas a partir do momento que ele deixa o Jean livre, ele passa a se questionar sobre tudo isso, a pensar e encontrar outros caminhos possíveis, né? E também é interessante porque a gente tem uma impressão do que o Javert pensava do Jean, né? Nessa edição que está na página 1782, diz assim: Jean Valjean era o peso que ele tinha na consciência. Jean Valjean o desconcertava. Todos os axiomas que haviam construído os pontos de apoio de sua vida desmoronavam-se diante deste homem. A generosidade de Jean Valjean para com ele, Javert, esmagava-o. Outros fatos de que se recordava e que outrora havia tratado como simples mentiras e loucuras voltavam-lhe agora como realidades. O Sr. Madeleine reaparecia por trás de Jean Valjean
e ambos se sobrepunham de modo a se identificarem como algo venerável. Javert percebia que sua alma se via tomada por um sentimento horrível, a admiração por um forçado. O respeito por um grilheta. Seria isso possível? Tremia e não conseguia subtrair-se a essa admiração. Debatia-se, mas via-se a confessar em seu foro interior a sublimidade daquele miserável. Isso era odioso. Um criminoso magnânimo, um forçado compassivo, afável, caridoso, clemente, pagando o mal com o bem, dando perdão em troca de ódio, preferindo a piedade à vingança, achando melhor perder-se que perder o próprio inimigo. Essa frase é bem forte, né? Salvando quem o ferira, ajoelhado nos píncaros da virtude. Mais vizinho do anjo que do homem. Javert via-se constrangido a acreditar que esse monstro existia. Isso não podia continuar assim. Na verdade, insistamos sobre esse ponto. Ele não se sentia atraído sem resistência por aquele monstro, por aquele anjo, por aquele herói medonho, a quem tanto desprezava quanto admirava. E aí a gente vê aqui um pouco do retrato de como ele via o Jean, né? E também por que da perseguição toda, através desses anos todos, né? Ele achava que o Jean, quando era a Sra. Madeleine, por exemplo, estava mentindo, estava enganando para se esconder. E na verdade não, né? Ele estava tentando... Na verdade ele estava mentindo e estava se escondendo. Mas ele estava tentando ajudar as pessoas e levar uma vida normal, né? Que é uma coisa que ele não conseguiu usando o próprio nome dele, Jean Valjean, e usando o passaporte de grilheta, né? Então ele reinventa, né, a vida dele e se torna o Sr. Maire. Mas o Javert vê isso como um crime também em si, né? Como se ele não tivesse feito nenhum bem enquanto Sr. Madeleine. E a gente sabe que ele foi, né, uma pessoa muito boa para a cidade toda, né? Apesar de não ter sido reconhecido depois. Para frente, diz assim: via-se obrigado a reconhecer a existência da bondade. Aquele grilheta tinha sido bom. Ele mesmo, coisa inaudita, praticara um ato de bondade. Portanto, depravara-se. Sentia-se covarde. Sentia horror de si mesmo. O ideal para Javert não consistia em ser humano, em ser grande, em ser sublime. Consistia em ser irrepreensível, mas acabava de falhar. Então, esse era o ideal dele, né? Ser irrepreensível, de que moralmente correto, né? De que ele não fizesse nada que contradissesse as leis dele, né? Logo em seguida já diz, né? A lei de que era cativo e de quem ele, Javert, era o escravo. Então, ele seguia a regra, né? A risca. E aí ele percebe com o Jean que existe, então, alguma coisa acima do dever. Tá logo em seguida também essa citação, né? Cumprir o dever dele, que seria prender Jean, seria injusto. E existe alguma coisa maior que isso. E aí vem um ponto muito crucial que pra mim me deixou um pouco, não sei ainda como descrever. Mas esse algo maior que o dever, o Javert encontra como Deus, né? Esse novo chefe, Deus, percebeu inopinadamente e ficava perturbado diante dele. Estava desorientado por essa presença inesperada. Então ele diz que não sabia o que fazer com esse superior. Ele que não ignorava que o subordinado sempre deve curvar-se, que não devia jamais desobedecer, criticar, discutir e que, defrontando-se com o superior que lhe cause demasiado espanto, o inferior não tem outro recurso senão um pedido de demissão. Mas como fazer para apresentar sua demissão a Deus? Aqui dá a impressão de que ele já tomou a decisão dele, né? Que a gente vai encontrar um pouquinho mais pra frente. Mas esse é um trecho que me deixa muito em conflito a respeito da escrita do Victor Hugo e até do fim que ele dá pro Javert. Porque o Javert vai cometer suicídio, né? Ele decide nesse momento em que ele resolve pedir demissão a Deus. Qual a única forma de fazer isso? Acho que o suicídio realmente é uma forma de demissão. Mas eu achei uma pena muito severa por parte do Victor Hugo de dar esse fim ao personagem. E esse trecho, pra mim, deixa isso mais explícito, né? Porque se nesse contato com o divino Jean foi salvo, né? Jean se tornou uma pessoa boa, por que o Javert, então, teria que cometer suicídio? Não poderia, de alguma forma, mudar ou se transformar, ou, enfim, uma série de possibilidades, né? Óbvio que o Javert não foi uma pessoa boa, né? Ele perseguiu o Jean por muito tempo. E talvez nisso também ele diz, né? Ele não ignorava que o subordinado sempre deve curvar-se. E até ali ele não se curvou. Como se fosse tarde demais para ele recuperar isso. É claro que ele entra num conflito extremo. E analisar toda essa crise de consciência do Javert deve ser uma coisa sensacional, que talvez eu faça no futuro, né, não muito distante, e pense melhor sobre esse fim, mas ainda me parece muito pesado
que o Vitor Hugo tenha escolhido justo o suicídio, que para uma pessoa cristã, né, que acredita em Deus, é, assim, a pena máxima, eu acho, né, de todas as possibilidades de fim para uma pessoa, para um personagem, essa é a pena máxima. E para ele tomar essa decisão num período tão curto, né, é um ato de impulsividade, né? Ele acabou de deixar o Jean, ele vai para a ponte, ele pensa, ele toma uma resolução, vai até a polícia, escreve a carta, volta e pula da ponte. É muito curto o período de decisão dele ali. Eu entendo que ele estava, né, muito confuso, uma série de coisas, mas, sabe, ainda vou pensar sobre isso. É um fim para um personagem que acho que cabe ainda bastante discussão. Se você tiver coisas sobre isso pra me dizer, deixa aí nos comentários. Porque realmente é uma coisa que eu quero estressar bastante, porque não me sinto confortável ainda com essa escolha do Vitor Hugo. Achei pesado. Em contrapartida, né, a gente vai ver depois o fim de um personagem que, né, foi bem levinho. Então, chegaremos lá no futuro. A gente ainda tem uma outra descrição dele, né, que o Javert sentia-se vazio, inútil, deslocado de sua vida passada, destituído, dissolvido, a autoridade morrer ali no íntimo. Enfim, assim Javert se vai. E a gente tem o fim de mais um dos personagens principais ali da trama, né? Ainda tenho dificuldade de lidar com ele, é uma coisa que eu vou tentar, né, ler. É uma passagem curta, né, um trecho bem curto, que diz bastante sobre o personagem e já tem o final. Então eu acho que é uma coisa que dá pra estressar um pouco mais, pensar um pouco mais a respeito e talvez até pensar um pouco mais nessa decisão do Vitor Hugo, né? Lembrando que também Vitor Hugo era super contra, né, a pena de morte. Então por isso que eu falo que eu acho que esse fim pro personagem foi muito pesado, né? Porque se a gente for pensar que Vitor Hugo era um cristão, apesar dele não seguir, acho que ele não tinha uma fé específica, católico, ortodoxo, enfim, ele não tinha um segmento específico, mas levando em conta que ele acreditava em Deus e era uma pessoa religiosa nesse sentido, e que ele era completamente contra a pena de morte, por que a morte é o fim do Javert? Ainda mais o suicídio, que é uma coisa tão séria, né? Religiosamente pensando. Achei um pouco desproporcional, apesar de todo o histórico do Javert. Enfim, vamos seguir, né? Senão eu vou ficar aqui falando sobre isso por muito tempo, porque ainda não cheguei a uma conclusão. Então, eu vou ficar ruminando a respeito. Meu cérebro tá lá maquinando. Livro quinto, então, o neto e o avô. Então a gente vai reencontrar Marius, né? Que tava doente, ficou na casa do avô, que o Jean deixou, e tudo que acontece depois, né? Mas antes a gente tem um interlúdio, né? A gente tem então o mestre Boulatruelle, que acaba vendo esse homem que vai nessa floresta e pega o tesouro que ele buscava há tanto tempo, enfim, a gente já sabe que é o Jean, né? Não precisa falar mais nada. Mas é só um interlúdio e aí depois a gente vai ter a confirmação. Mas então aqui no capítulo 2, Marius, saindo da guerra civil, prepara-se para a guerra doméstica. E aí eu tenho que dizer que Marius, a partir daqui, fica pior do que nunca. Né? Personagem extremamente irritante. Mas a gente descobre então que no dia 7 de setembro, né, 4 meses, dia por dia, depois da dolorosa noite em que o haviam trazido agonizando para casa do avô, o médico declarou que respondia pela saúde de Marius, começava a convalescência. Então ele começou a se recuperar, né? Ele já estava fora de risco e já estava se recuperando dos ferimentos dele lá da barricada, né? Acho muito engraçado o Sr. Gillenormand nesse período aqui de recuperação do Marius, porque ele vira do avesso, né? Ele era super conservador, ele acaba virando uma pessoa super mais aberta, né? Ele já tá com 90 anos, o maior velho gagá aqui, e ele tá super mais flexível, vamos dizer assim, né? Ele diz assim: no dia em que o médico lhe anunciou que Marius estava fora de perigo, o bom velho delirou de alegria. E aí ele sai dando dinheiro pras pessoas, ele sobe na cadeira, dança, canta sem parar, coisa louca, assim. E também, de novo, tem aqui, né? Até ali ele não acreditava na existência de Deus. Então, o Sr. Gillenormand também tem um encontro divino, né? Assim, essa presença, essa transformação na vida dele. Chega no ponto que o velho tá tão doido que ele já tá gritando Viva a República, né? Tão monarquista, né? Ele já tá muito doido. Mas ele tá só feliz porque o neto não morreu, né? O Marius, a gente descobre que ainda não sabe o que aconteceu com o Cosette, porque ele não tem notícias há tanto tempo. E aí ele resolve que ele quer encontrar a Cosette, né? E aí começa Marius pulando no poço e eu querendo empurrar. E aí o último parágrafo do capítulo 2 diz muito do que eu quero dizer com, né? Vamos lá.
Decidiu que, em caso de recusa, arrancaria os aparelhos, deslocaria a clavícula, poria a nu e ao vivo as chagas que ainda lhe restavam e recusaria todo e qualquer alimento. As feridas eram as únicas munições que possuía, ter Cosette ou a morte. Esperou pelo momento favorável com a paciência dissimulada dos doentes, e esse momento chegou enfim. No capítulo seguinte, capítulo 3, a gente tem o Marius ataca. Então ele vai realmente colocar o avô contra a parede, né? Mas é muito fácil agora, né? Agora, 4 meses depois, ele já tá completamente recuperado. Mesmo que ele abra esses ferimentos, ele não vai correr risco de vida de novo. Então é fácil, depois que ele já foi tratado com o bom e do melhor, né? Com ataduras de seda. Eu não gosto do Gillenormand, mas eu gosto menos ainda do Marius, ultimamente. E ele vai piorando muito daqui pra frente, né? E aí, durante um jantar, né, um almoço, eu não lembro agora qual que é aqui, mas ele diz pro avô dele, então, que ele quer se casar, né? E aí o próprio avô resume bem a situação, né? Ele diz assim: eu lhe ofereço uma costeleta e você responde: ah, a propósito, quero me casar. Isso que é transição. Ah, você esperava uma discussão porque não sabia que eu sou o velho covarde. E aí ele diz, né, que ele já tá com tudo providenciado, já pode casar se quiser, né? E também me incomoda bastante porque ele diz assim pro Marius, né? Tem uma pequena Cosette à mão, dou-lhe de presente. A partir daqui a Cosette também vai ficando mais, assim, objetificada, né? Ela vira um objeto. A posse dela acaba passando de mão em mão aqui dos homens. Isso eu achei muito perturbador. Faz sentido para um livro do século XIX, óbvio, mas não deixa de me incomodar aqui no século XXI, né? Seria esquisito se eu não me incomodasse, inclusive, né? É muito bom que a gente se incomode, porque mostra também a mudança de pensamento, né? Aqui pro final do livro, eu tive muito esses conflitos com acontecimentos, enfim, e decisões dos personagens, e acho que vem muito desse conflito, de séculos mesmo. Ainda bem que a gente mudou. A gente descobre onde que o Jean estava escondendo o dinheiro, e aí deixa claro aqui, né, que ele, quando era o Sr. Madeleine, foi até o banco, fez a retirada do dinheiro, e supondo que ele pudesse ser preso ao acontecer, ele enterrou na floresta uma quantia grande, né, que ele poderia recorrer. E a gente descobre então que é lá que está o dinheiro que ele sempre vai buscar. E a gente descobre também que ele usou pouquíssimo dinheiro do que ele tinha acesso, né? Assim, ele já era muito rico, né? Tinha 3 casas, enfim, tinha todas as coisas ali a dispor dele, mas mesmo assim ele usou bem pouco do dinheiro. Então, o quão rico era a Cosette, né? E aí, no fim desse capítulo, o Jean tá pensando um pouco no Javert, né? De como ele se sentia livre do próprio Javert. E aí ele sabe, né? Porque saiu notícias do suicídio do Javert. E ele diz, né? De fato, desde que tendo-me nas mãos me deixou em liberdade, era mesmo preciso que estivesse louco. Então, ele coloca essa loucura, né? E aí, isso faz mais sentido pra mim do suicídio, sim. Ele deu uma enlouquecida. E aí, perdeu as faculdades, né? A capacidade dele de discernir as coisas. E tomou essa decisão final. Mas ainda vou refletir sobre isso. E a gente sabe que é o fim do livro quando chega no casamento, né? Então, preparou-se tudo o que era necessário para o casamento. Então eles estão lá, vão casar, carruagens, com enfeites e coisas. Eles estão todos muito felizes, né? Tem uma parte que o Marius pergunta a Cosette, né? Você está compreendendo alguma coisa de tudo isso, né? Da preparação e tudo mais. E ela responde não, mas acho que Deus está cuidando de nós. E essa frase me deu muita impressão de que Cosette, né, desfrutasse a partir daí todo o sacrifício que Jean e Fantine fizeram por ela, né? Tudo que eles sofreram, tudo que eles tiveram, né, passar, acaba sendo recompensado divinamente para Cosette, sabe? Uma coisa assim. Não sei como eu me sinto a respeito disso. Acho que não muito bem. Mas me deu essa impressão de que, né, Victor Hugo tentasse equilibrar a desgraça de um pela felicidade do outro. Porque, na verdade, o livro, no final, foi isso, né? Por mais que a gente tenha a história de Fantine e tenha a história de Jean, foi Fantine tentando criar a filha e depois disso Jean tentando criar Cosette, né? Pra poder meio que se redimir do que aconteceu com Fantine e também pra não deixar essa criança ao relento, né? Mas seguimos. Porque eu vou pular tudo isso e vou a um resumo da senhorita Gillenormand, né? Da tia do Marius, que diz assim: a senhorita Gillenormand contemplava tudo aquilo com sua placidez imperturbável, né? Tudo que aconteceu nos últimos tempos. Havia 5 ou 6 meses sentia certa quantidade de emoções,
a volta de Marius, Marius ensanguentado, Marius trazido de uma barricada, Marius morto, depois vivo, Marius reconciliado, Marius noivo, Marius casando-se com uma pobrezinha, Marius casando-se com uma milionária. Os 600 mil francos tinham sido a sua última surpresa. Então isso resume toda essa parte, né? Esse capítulo todo acaba sendo resumido aqui pela tia, que deixa muito claro, né? A menina era pobre, a menina ficou rica, ele estava morto, ele depois estava vivo. E é isso, né? Os últimos acontecimentos aqui em volta de Marius e Cosette. A gente vê também que o Marius está procurando duas pessoas, né? O Thénardier, que ele tem aquela dívida do pai, e a pessoa que salvou ele das barricadas, que ele não sabe quem é, né? Que ele tá tentando ficar quite com o passado, né? E aí a gente tem um pouco do final dos Thénardier, né? Que a Madame Thénardier morrera na prisão durante a instrução do processo. E a sua filha Zelma, né? E o Thénardier pai, né? Foram os únicos sobreviventes, né? De toda a família. E diz também que o Thénardier acabou sendo condenado à morte, né? Pelos crimes dele. Ele não foi encontrado para, né, cumprir a pena, mas ele já estava foragido, né, há algum tempo. Então, o chefe instigador do crime, né, não só do padieiro, mas de várias outras coisas que ele fez, também por reincidência, foi condenado à morte. Essa sentença era a única coisa que restava de Thénardier, lançando sobre esse nome sepultado um clarão sinistro, como uma vela ao lado de um quife. Mas difícil, né? Ele recebeu a pena máxima, no caso, né, bem merecida, mas não se encontra para que cumpra a pena. Bem no finalzinho do livro, não tem muito a ver, mas tem a ver com o meu incômodo do século XIX. Jean e Mário estão conversando, e aí ele diz assim: se os 600 mil francos de Cosette fossem meus, e Jean responde: são seus. Pois bem, dá-los-ia para encontrar esse homem, que salvou ele, né, que é o próprio Jean, ele tá conversando com a pessoa que salvou ele. Mas eu fiquei pensando que maldito século XIX, né? Os 600 francos são da Cosette. Não são, não, do Marius. Naquele momento, sabe? É complexo, né? E aí a gente tem um casamento, né? Que aconteceu em 16 de fevereiro de 1833. Então a gente tem mais um marco, acho que é o último marco temporal, né? Depois disso ele não fala mais datas. Mas o casamento aconteceu, né? E aí a gente tem aqui, é muito engraçado essa parte, porque no comecinho desse capítulo, né? O livro se chama A Noite Branca, o capítulo 1. O Victor Hugo escreve 2 páginas inteiras que podia resumir na primeira frase logo depois, que é assim, ó: o casamento, portanto, de acordo com essa moda atualmente caduca, foi feito na casa do Sr. Gillenormand, porque vai falar sobre como é o casamento na Inglaterra, em Paris, e a nobility inglesa. Ah, meu Deus. Ah, Victor Hugo. Ao mesmo tempo que é cansativo, é maravilhoso, né? Porque eu acho muito interessante ver como ele consegue desenvolver textos incríveis, grandes, enfim. Como ele consegue falar sobre uma coisa completamente aleatória. É para admirar o ser humano mesmo, né? Enfim, eles se casam então em 16 de fevereiro e diz ele que era carnaval. No livro do Lhosa, né, A Tentação do Impossível, o Lhosa diz que é mentira, não era carnaval nesse dia. 16 de fevereiro de 1833 não foi carnaval. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode procurar o livro, né? Mas eu achei engraçado, porque toda a necessidade de ser carnaval tá bem aqui no capítulo, né? Porque vai acontecer uma coisa importante, né? Por causa desses foliões, que vai se desdobrar no final do livro. Que é a passagem da carruagem a caminho da igreja, né? Pelos foliões. E aí uma pessoa reconhece. Quem? Jean, né? Jean é reconhecido. Então tá assim, ó, um espanhol de nariz descomunal e uma peixeira magra ainda muito jovem, né? E aí ele diz, né, eu conheço. É o Jean, ele tá com uma tipóia, né, porque ele machucou o dedo, a mão e tal. E aí eles ficam nesse papo, chega no finalzinho, o homem diz, né, não importa, você tem que tentar entrar, ouviu a Zelma? Então a gente já sabe quem é quem, Thénardier, né? Thénardier e a Zelma estavam lá no carnaval disfarçados. E aí o Thénardier manda a Zelma seguir o casamento, né, acompanhar, ver onde eles moram, onde que a noiva mora, porque ele vai tentar o quê? Extorquir, né? E ele vai conseguir magnificamente. O casamento acontece, todos são magnificamente felizes e Jean escapa, né? Mas vamos pular para a parte mais interessante, né? No capítulo 4, combate interminável. E logo no primeiro parágrafo a gente já tem um bom resumo do que acontece, né? A velha e terrível luta, de que falamos em diversas fases, recomeçara.
Jacó lutou com o anjo somente uma noite, mas quantas vezes já vimos Jean agarrado corpo a corpo, no meio das trevas com a própria consciência, lutando desesperadamente. Então aqui o Jean está passando de novo por essa crise, esse pensamento, essa reflexão de vida, de o que ele faz agora, né? Qual é o próximo passo que ele vai dar? Ele tem que tomar uma decisão, ele está de novo naquela encruzilhada, né? Diz assim que ele chegará ao extremo cruzamento entre o bem e o mal. Então ele se entrega, ele diz quem ele é, ele vive na casa junto com Cosette e toda a família, fingindo ser, né, o senhor Fauchelevent. Como é que ele faz, né? Na página 1864 diz assim: continuaria como uma espécie de pai, apenas entrevisto, mas respeitado, como até então tinha sido? Introduzir-se-ia tranquilamente na casa de Cosette? Uniria sem nada explicar o próprio passado àquele futuro? Apresentar-se-ia como quem tem direitos, indo sentar-se velado naquele lar luminoso? Apertaria sorrindo a mão daqueles inocentes entre suas mãos trágicas? E lá pro finalzinho a gente vê, né, essa meditação vertiginosa durou toda a noite. Esse é o fim dessa parte dessa semana, mas é um fim muito dolorido, né? Porque a gente já passou, a gente tá na página 1867. O livro praticamente acabou. Mas a gente vê o Jean de novo no mesmo ponto que ele tava no começo do livro, né? Ele de novo tá na encruzilhada de o que eu faço. Eu me entrego, eu me escondo, o que eu faço, né? Esse dilema persegue ele a vida toda. E agora que ele tá livre do Javert, finalmente, ele não tá livre da própria consciência, né? Então, mais pesado de que todas as penas que ele poderia ter cumprido, da perseguição do Javert, de tudo que o Thénardier fez de mal para ele, o pior de tudo é a própria consciência dele, né? Ele é a pessoa que mais se cobra. A maior pena que ele cumpriu a vida toda foi dada por ele mesmo. Isso é tão triste de várias formas, né? E ao mesmo tempo a gente vai ver que essa cobrança dele próprio, né? Dessa consciência de se permitir ser uma pessoa que ajuda outras, enfim, de pagar o mal com o bem, como diz o Javert, é o que salva ele, né? É o que traz ele para a luz cada vez mais. Principalmente pela perspectiva do Victor Hugo, né? Então é interessante ver isso, é um pouco triste, né? Da gente ver que ele continua nesse conflito, ele não se permite em momento nenhum viver, né? É muito louco isso, porque ele viveu para os outros, né? Ele seguiu o caminho, enfim, fez várias coisas, mas o único período que ele realmente viveu para ele foi enquanto o Sr. Madeleine, bem no comecinho, né? Quando ele constrói a fábrica, de quando ele, né? E veio quão glorioso foi aquilo, né? Que ele conseguiu ajudar uma cidade toda. Mas a partir daí, a partir do momento que ele começa a ajudar as pessoas, ajuda a Fantine, depois vai ajudar a Cosette, então ele não vive mais para ele, né? Ele vive para todo mundo menos ele. Enfim, seguimos para a semana 25, última semana, finalização do livro. A gente se vê lá.